A paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui para poder trazer mais uma reflexão da parte de Deus para os nossos corações. Eu queria falar com vocês hoje sobre como Deus usa os problemas para ser bênção na nossa vida. Eu queria falar sobre o que os problemas têm de bom. O que podemos extrair de bom nos problemas. Quero ter como base aqui uma passagem bíblica que se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo de número 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Glória a Deus por isso. O apóstolo Tiago, ele estava ensinando nesse texto que a prova, a tentação, ela não tem apenas aspectos negativos. A prova, a tentação, ela também tem aspectos positivos para nós. Porque quando o apóstolo Paulo escreve essa passagem, ele está dizendo que quando passamos por uma prova, além de receber a alegria da aprovação, iremos receber a coroa da vida. Eu queria falar para você, querido, que melhor do que a sensação de você tirar um 10 numa prova, são as lições que você extrai dela para a sua vida. Olha que coisa profunda. Melhor do que a sensação de tirar 10 numa prova, é a sensação, ou são as lições que você pode extrair dela. Quem é que gosta de problema? Ninguém. Mas como também é muito difícil você encontrar alguém que goste de remédio. Tanto o remédio quanto a prova, elas têm sabores amargos. Porém, todos os dois, todas as duas, fazem a gente melhorar. Fazem a gente ficar em uma situação melhor. Querido, os problemas ou a gente enfrenta ou eles nos derrotam. Os problemas existem não é para nós nos dobrarmos diante dele, mas é para poder ultrapassar. E eu queria falar aqui com você, como é que Deus pode usar os problemas para falar comigo? Como Deus usa os problemas, pastor? O que é que tem de positivo em um problema? Eu quero dizer para você que Deus, muitas vezes, ele usa os problemas para chamar a nossa atenção. Escreva isso. Os problemas, eles são despertadores de Deus para nós. Muitas vezes, nós precisamos ser confrontados com os problemas da vida para acordar. Às vezes Deus precisa acender uma fogueira debaixo de nós para que a gente se movimente. Às vezes nós estamos tão acomodados, às vezes nós estamos tão inertes em todos os aspectos da vida que o problema surge como uma fogueira para nos despertar. Olha o que é que diz a palavra de Deus acerca disso. Provérbios capítulo 20, versículo 30, é a palavra de Deus. Diz assim: os castigos, ou seja, as provas, curam a maldade da gente e melhora o nosso caráter. Olha que coisa profunda. Os problemas, queridos, são despertadores de Deus para nós. Muitas vezes os problemas nos despertam a termos mais tempo para a oração. Você já parou para pensar como esse problema que estamos vivendo do Covid-19 tem sido um despertador de Deus para a humanidade? Você já parou para pensar como uma doença às vezes se torna um despertador de Deus para nos aproximarmos mais do Senhor? Ô querido, querida, Deus não é um ser sádico que sente prazer na nossa dificuldade.
mas ele consegue extrair aspectos positivos para nós dela. E um desses aspectos positivos é chamar nossa atenção, é nos despertar para buscá-lo mais, para poder ter uma intimidade maior com Deus. Ei, muitas vezes os problemas, eles são despertadores de Deus para sermos melhores pais, para sermos melhores filhos, mãe, filha, amiga, amigo. Quantas pessoas, após passar por um grande ou grave problema, se portam totalmente diferente na sua vida? Começam a valorizar aquilo que não valorizava. Começa a dar valor àquilo que não dava. Você já parou para pensar como as pessoas hoje estão valorizando o templo? Vocês já pararam para pensar como as pessoas estão com saudades de se congregar na igreja? E antes, muitos tinham oportunidade de congregar, mas não iam. Mas Deus está despertando a cada um de nós da importância de nos reunirmos entre irmãos, entre fraternidade. Quantas vezes os problemas fazem com que a gente valorize mais a nossa vida, a nossa família, os nossos irmãos? Quantas vezes os problemas são despertadores para apontar um outro caminho para a gente poder trilhar? Então, querido, eu vejo Davi, um episódio da vida dele sendo usado por Deus para algo de maravilhoso. Eu estou dizendo que Deus usa o problema para ser um despertador para nós. Você quer ver aqui? Quando Saul está perseguindo Davi, um problema, uma dificuldade para Davi, mas Deus vai usar essa dificuldade, essa adversidade para uma bênção para Davi. Como, pastor? Quando Saul persegue Davi, a Bíblia diz que Davi vai se refugiar na caverna de Adulão. Olha que coisa interessante. E quando ele chega naquela caverna, a palavra de Deus diz que Davi, ele vai receber uma visita. Ele vai receber a visita dos seus irmãos. E certamente ali há uma reconciliação dos seus irmãos com Davi. Aqueles que outrora havia criticado Davi, tinha chamado Davi de apresentado, agora estavam ali valorizando a vida do seu irmão que estava em perigo. Deus usou a perseguição de Saul a Davi como um ambiente para promover a reconciliação dos irmãos de Davi com ele. Não murmure, não reclame dos problemas que se abatem sobre a sua vida. Por quê, pastor? Procure entender o que Deus, através dele, está querendo falar com você. Ao invés de murmurar dos problemas, procure entender o que Deus, através dele, está querendo falar com você. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.